Fala, arquibancados, me responde uma coisa aí. Vocês estão preparados para esse mata-mata? O coração tá acelerado igual final de Libertadores. Porque, meu amigo, as quartas de finais chegaram e já estão com os confrontos definidos, hein? Vai ter clássico? Não. Vai ter zebra? Talvez. Vai ter drama? Com certeza. Hoje é dia de debate raiz, papo torcedor com clubismo liberado. Então já deixa seu like, se inscreve aí no canal e vamos resenhar sobre o que tá rolando. Então vamos lá, o cenário das quartas de finais ficou assim, ó, os classificados nessa ordem, tá? Novo Horizontino, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Portuguesa, Corinthians, São Paulo, Santos e Capivariano, que essa aqui é surpresa, hein? Capivariano. Jogos únicos, quem vacila, tchau e bênção, não tem resenha, empatou, pênalti, não tem prorrogação, não tem segunda chance. Já vamos começar com aqueles detalhes, os confrontos. Então ficou Novo Horizontino e Santos, decide lá em Novo Horizontino. Palmeiras e Capivariano, decide no Allianz. O Didico, vai ter o Allianz aí ou ainda não? Na Barueri. Beleza. Bragantino e São Paulo, decide lá em Bragança. Portuguesa e Corinthians decidindo no Brinco da Princesa, hein? Quero saber de vocês aí, o que vocês estão achando disso aí. Didi, vamos começar pelo Didico. Didico, pra você, quais são os principais confrontos? Quem você acha que passa dessa bagaceira aí? Eu acho assim, mesmo não tendo clássico, eu acho que vai ser jogos bem complexos. Você falou um detalhe agora, eu fiquei curioso, só tinha dúvida, não sei se o Doug vai saber responder. Você falou o Brinco da Princesa, não vai ser no Canindé o jogo? Ah, é, no Canindé, perdão, falei merda. Errou feio, errou rude. Eu já fiquei, rapaz, já estão passando a mão na lusa. É o Canindé do Guarani, eu confundi. Beleza. Então vamos lá. Eu acho assim, cara, fazendo um consenso aí sobre todos os jogos, eu acho que dos 4 grandes, quem pegou o jogo mais tranquilo foi o Palmeiras, né? Vai pegar o Capivariano, que é meio que uma zebra aí, e vai jogar em casa, né? Mesmo que seja na Arena Barueri, é a nossa casa por enquanto. Você tinha perguntado, o Allianz Parque só vai estar disponível em março, então só vai poder jogar lá numa possível final, tá? Então, eu acho que o Palmeiras pegou um jogo mais tranquilo. Eu acho que em segundo lugar, eu acho que um jogo que eu acho que vai dar para passar é o do Corinthians e Portuguesa. Mesmo sendo no Canindé, eu acho que o Corinthians vai jogar, vai ganhar de 1-0, 2-0. Acho que vai ser um jogo muito semelhante ao que foi do São Bernardo, assim. Jogo raçudo mesmo, assim, sabe? E agora, dando uma análise sobre os dois jogos, São Paulo e Bragantino. E do Santos, cara, eu vou te falar, 2 pedreiras, hein? Eu ainda acho, eu coloco mais fé, ainda, a gente fez uma pré-conversa no grupo, mas eu coloco mais fé ainda no São Paulo passando do que no Santos, cara. O Novo Horizontino tá jogando demais. Lá em Novo Horizonte, eu e você, né, Wesley? A gente presenciou um fato histórico aqui, né? Aquela sacolada. Sacolada apanhando igual meia de bandido, 4-0. Então, assim, eu acho muito difícil o Santos conseguir passar, hein, mano. Eu acho que o São Paulo passa ali de 1-0, vai nos pênaltis, mas acho que o São Paulo passa. Agora o Santos, não sei, hein. E você, essa é a minha análise. Que você acha? Como você acha que vai ficar os confrontos aí? Quem você acha que passa? Bom, sigo aí boa parte do que o Didico falou, realmente. Eu acho que nesses confrontos aí, São Paulo e o Santos foi o que levaram a pior, né? Os dois aí pegou umas pedreirinhas pela frente. E o Corinthians, realmente, apesar de ser a Portuguesa ali no Canindé, mas acho que é um jogo tranquilo, o time tem que ir com força máxima, não tem essa de ficar poupando. E o Palmeiras a mesma coisa, né? Não tem jeito. Vai atropelar o Capivariano. Eu só não sei se já saiu os confrontos, né? Vai ser sorteio ou já tem chaveamento? Não. Já tá o chaveamento das próximas fases, você disse? É campanha. Então vai ter o campanha, né? Vai continuar pontuando conforme for passando. Então, pra já prever aí quem... Assim, seria interessante os 4 grandes passar, né? Apesar que, como o Didico falou, eu acho que tá pior aí pro Santos, realmente. Eu acho que o São Paulo tem chances de classificar na hora ali de decisão, querendo ou não, o camisa pesa, o Bragantino vem bem, mas a tradição nem é tanta. Então, eu acredito que vai dar os 4 grandes aí, pra ficar interessante pro campeonato. Cara, eu vou ser bem honesto pra vocês, mano. Eu dos confrontos aqui, eu acho que o Santos tem chance de passar pro Novo Horizontino. Jogou contra o Novo Horizontino lá na Vila, né? E eu acho que jogou bem, tá ligado? Então eu acho que dá pro Santos passar. São Paulo e Bragantino, pra mim, é uma incógnita. Se for o São Paulo do Paulistão, não passa. Se for o São Paulo que tá jogando no Brasileirão, aí tem chance de passar.
Portuguesa e Corinthians, pra mim aqui, Corinthians consegue passar com tranquilidade. E Palmeiras e Capivariano, pra mim é obrigação do Palmeiras colocar 5, 6 no Capivariano. Pra mim é mais ou menos isso. Vamos começar aqui pelos blocos dos confrontos que aconteceram, né? Vamos lá, o São Paulo venceu a Ponte, 2-1. Não foi brilhante, a gente viu, foi um jogo bem cocô. A Ponte dificultou bastante, mas foi aquele jogo que deu pra ganhar. O São Paulo precisava do resultado, independente se fosse 1-0 ou 1.000.000, precisava ganhar. A Ponte já tava rebaixada. O que eu pergunto pra vocês é: o São Paulo é pragmático falar que o São Paulo não passa pelo Bragantino? Ou é tranquilo? É um jogo difícil que pode passar ou não? Eu acho que o São Paulo pode passar sim, sabe? Eu acho que o time do São Paulo, se encara, igual você falou, encarar como se fosse o brasileiro, cara, consigo ganhar do Flamengo, tá disputando ali vice-liderança com o Palmeiras. Então eu acredito que dá sim, dá pro São Paulo passar pelo Bragantino. Porque o São Paulo, querendo ou não, ele tava vindo numa crescente, né? Ele tá numa crescente ainda, ganhou, né? O jogo 3-1 da Ponte ali e tudo mais. Então eu acredito que dá sim pro São Paulo conseguir essa vitória. E eu tinha falado do Santos porque eu acho que é isso, né? Eu já não vejo a mesma crescência, a mesma constância do time do Santos do que com o São Paulo. Fala com nós, Doug. O que você acha, mano? Eu também acredito aí que o São Paulo tem capacidade. Pô, se pegar ali no papel, o time do São Paulo não é ruim. São Paulo tem um time bom ali, assim. Não pro campeonato longo. Eu acredito que o São Paulo tá na mesma situação meio que do Corinthians. Naquela assim, de ter um time, mas não ter elenco. Na hora que precisa repor ali, perde um pouco de qualidade. Mas você pegar o Bragantino ali, fazer 11 contra 11, pô, São Paulo com certeza acho que leva uma vantagem aí. Então eu acredito que o São Paulo realmente pode passar. Assim, que nem você falou, eu acho que não é nenhuma surpresa, tanto se passar quanto se não passar. É um jogo que, tipo, nossa, não é pra se lamentar aí se não passar, o adversário é forte. E também, nossa, não é uma surpresa, o mundo mudou, voltou a soberba se passar também. Não, eu acredito que é o confronto mais equilibrado aí das quartas. Eu particularmente, assim, eu não vejo tão equilibrado. Pra mim, eu acho que nesse confronto, claro, se a gente for colocar no 11-11, posição por posição, o Santos tem mais time que o Novo Horizontino, por exemplo, se a gente for colocar posição por posição. E aí vocês falaram que passa o Novo Horizontino. Eu acho que, assim, vai depender, a vitória do São Paulo vai depender muito mais da postura do time, como que o time vai se comportar dentro de campo, do que a posição individual mesmo. Eu acho que o São Paulo, sim, melhorou muito comparado ao que a gente estava esperando. Lá no começo do ano, nas primeiras rodadas, melhorou muito. Mas eu acho que pra mim ainda tá meio nublado. Eu não consigo enxergar o São Paulo ganhando do Bragantino ainda. Mas vamos passar aqui pro Corinthians. O Corinthians ganhou do São Bernardo aqui no ABC, aqui do lado de casa aqui, 1-0, chorado. Rodou elenco, jogou com time misto, não deu espetáculo, mas fez o que precisava fazer. Outro campeonato agora, né? Então, a gente entramos nessa fase de mata-mata, já é outro campeonato. Aí a pergunta que eu faço pra você, Doug: o Corinthians poupou porque é estratégico ou porque ainda o time não encaixou, ele não encontrou o time ideal ainda? Eu acho que com certeza foi questão de estratégia. O Corinthians já tem o time ideal, vou falar pra você aí. Esse ano o Dorival, diferente do que veio ano passado tropicando, tudo tem peças importantes. Pra mim, até quem começou jogando ontem lá, que foi o André, que fez o gol, joga demais o André, tá jogando um absurdo. Acho que tem tudo aí também pra ser uma das revelações do campeonato. Então, foi mais pra rodar elenco mesmo. Tanto que depois, assim, colocou o Yuri Alberto. O Garro dá pra considerar ele hoje um titular, mas um 12º jogador ali, porque ele fica rodando com o Bidon. Mas pra mim foi mais rodagem de elenco mesmo, pra não sobrecarregar a questão de jogos. Tanto que não deu muito certo, né? Eu tava até vendo aqui saiu a notícia do Yuri Alberto. Ele passou por exames aí, teve lesão muscular, bíceps femoral, grau 2. Então, não soltaram ainda quantos dias para recuperação. Pode ser uma incógnita aí para final, mas assim, eu acredito que, pô, no lugar do Yuri Alberto, dá para você jogar com o Quinegão, ter o próprio Pedro Raul. Atualmente, o Yuri Alberto não tá ainda sendo, nossa, salvador da pátria, né? Tá sendo o Yuri Alberto. Então, a gente nunca sabe o que esperar dele. Mas eu acho que o Corinthians rodou bem, fez bem rodar o elenco também, dando rodagem para alguns atletas que é o Alan, Pedro Milans. Então tem que fazer esse pessoal jogar porque é aquilo.
como eu disse do São Paulo, o campeonato é longo. E aí vai ter que rodar e vai ter que usar o elenco esse ano. Não vai ter jeito, senão vai sofrer. E você, Didico, você acha aí que se entrar desligado contra a Portuguesa, existe a chance de uma zebra ou tá tranquilo? Vocês acham que o Corinthians consegue passar com tranquilidade? A Portuguesa, querendo ou não, tá fazendo um bom campeonato também. Eu acredito que o jogo da Portuguesa não vai ter muita novidade. Eu acho que a Portuguesa ela vai entrar com um time fechado, mesmo jogando em casa. Eles vão apostar naquele jogo, cara. Ou é 0-0 ou é 1-0 para nós. Eles vão segurar o jogo, vai tentar uma estratégia de ou levar pro pênalti, mas se a Portuguesa, uma bola espirrada, bateu na lâmpada, entrou dentro do gol, os caras fez 1-0, os caras vão fechar o time, velho, e segura. Eu acho que a Portuguesa ela vai entrar no jogo já nessa pegada, assim, ó, estacionar o ônibus e jogar pra uma bola. A gente sabe que hoje é difícil você jogar com a fase do Corinthians, tá? Você vai querer bater de frente, dependendo do jogo do Corinthians. Próprio Palmeiras, próprios clássicos, você viu que todo mundo jogou ali meio com o freio de mão puxado. O São Paulo, lá dentro, tentou bater de frente, bateu, jogou, acho que até melhor, né, se não me engano, um pouco com isso, mas perdeu o jogo. O Corinthians, você tem que ter uma estratégia muito boa, você vê que o Palmeiras foi amassado. Então, nesse jogo, pra Portuguesa, não importa se ela joga bem ou não, importa se ela não passar. Então, 6-0 tá bom. Vamos dar continuidade? Gostaria, antes, deixa seu like, se inscreve no canal, que agora vem um momento crítica aqui, ó, momento crítica. Vamos falar sobre o Santástico, sobre o Santos, e o representante do Santos, que era pra estar aqui, não está. Errei, você também errou. Certo? Errei no quê, tio? Calma, você não deixou nem eu trocar uma ideia? Então, já deixa no comentário aqui a sua indignação do Andrews, que não tá aqui. Fechou? Mas vamos lá, ó. O Santos ganhou de 6-0 do Velo Clube. Primeira vez aí que a gente viu Neymar e Gabigol jogando junto. Pra mim, assim, independente de ter Neymar ou Gabigol ou não, pra mim era obrigação do Santos ganhar do Velo Clube. 6-0, show. Foi bom pra caramba. Teve protesto antes do jogo, teve cobrança pesada aí na diretoria, mas em campo a resposta veio. O time jogou bem, conseguiu criar, teve show aí do Gabigol, gol, assistência, presença e a volta do Neymar, que voltou aí, entrou no segundo tempo. Então, quando o jogo já estava meio que resolvido, isso foi bom para trazer um pouco mais de tranquilidade. Os caras do Velo Clube bateram no Neymar? Com certeza. A gente teve pelo menos uns 4 lances aí que os caras enfiaram a mão no Neymar aí e podia ter soltado um cartão. Vamos para as perguntas aqui? Vamos lá. O Santos fez essa partida aí só porque era o Velo Clube? Ou o Santos realmente, vocês acham que virou a chave? E aí, Douglas, começa ou eu começo? Pode ir, Diego, pode ir. Cara, vou ser bem sincero. Esse aí foi um jogo que a gente não pode se basear na realidade do Santos ainda, né? A gente estava falando de um time ali que é muito frágil, né? Muito fragilizado, que é o Velo Clube, tanto que caiu no Paulista, né, cara? Só fez uma campanha melhor que a Ponte Preta, que tá também com seus problemas, né? Mas eu acho que a gente não pode se basear tanto que o Neymar, ele entrou só no segundo tempo, já tinha um placar feito, a vitória já era certa do Santos, entende? Então é uma defesa do Velo Clube muito difícil. Então, assim, o Velo Clube, eu acho que ele pensou em entrar contra o Santos já naquele jeito, mano, vamos fechar o jogo e tentar fazer um golzinho pra salvar do rebaixamento. Na hora que os caras levou o primeiro e já levou o segundo rápido, os caras falaram, mano, acabou o campeonato, né, velho? Então, assim, era um jogo que, se o Santos aplicasse estratégia como aplicou, ia ganhar, mas é bem complexo. Tanto que eu vou ser bem sincero aí, só voltando rapidinho, o Doug falou, eu acho que os 4 grandes passam. Se os 4 grandes passar no tempo normal, a semi vai ser definida. Palmeiras e Santos, São Paulo e Corinthians. E como torcedor, o Palmeiras ainda vai ser um melhor adversário no momento, porque São Paulo e Corinthians estão num momento bem superior ao do Santos. E você, Doug? Você acha que os caras conseguem repetir essa intensidade ou não dá pra levar muito em consideração? Não dá pra levar em consideração nenhuma. Pô, o time bateu em morto ali, não dá. O jogo foi só pra cumprir tabela do Velo Clube e falar pra você. Ainda achei uma estratégia ousada do time, sabendo todo o histórico que tinha de colocar o Neymar. O Santos correu um sério risco ali de alguém dar uma facãozada nele mais forte ali e perder ele. Porque assim, que nem o Diego falou, vai colocar o Neymar no segundo tempo pra quê? No jogo que todo mundo sabia que os caras queriam caçar ele.
Já tava decidido. Deixa o cara pra jogar. Não jogou o campeonato inteiro até agora. Vai colocar ele contra o Velo Clube a troco de nada. Uma coisa é o Santos precisando do resultado. Aí sim, põe o Neymar lá, vamos ver o que faz. Mas não dá, não é um jogo que dá pra levar em consideração. Igual o primeiro jogo é o que a gente fez. Ponte Preta e Corinthians. A Ponte tava. Agora chegamos à conclusão no final das 8 rodadas. A Ponte que tava muito ruim ou o Corinthians fez uma bela partida? Agora a gente sabe, eu acho que ali sim foi um pouco de cada, mas a Ponte que não jogou mesmo. Então, o jogo contra o Velo Clube Santos aí é a mesma coisa. Não dá pra fazer juízo de valor nenhum. Eu partilho desse pensamento de vocês. Acho que assim, é o que eu falei, né? Independente de ter Neymar e Gabigol ou não, pra mim era obrigação do Santos ganhar do Velo Clube. É o mínimo que se espera. É o mínimo que se espera. Um dos 4 grandes jogando com um time que acabou de subir da Série A2. Então o mínimo que se espera é que ganhasse. Acho que falta um pouquinho da gente ver um pouquinho mais. Beleza, jogaram pra caramba esse jogo. Não tenho o que falar de ruim. Eu assisti depois o compacto, né, do jogo do Santos e Velo Clube. E o Santos foi extremamente superior. Mas eu concordo com vocês de que estamos falando do Velo Clube. Um time que fez, sei lá, não fez nem 10 pontos. Não fez nem 7, se não me engano. Acho que não fez nem 7 pontos o campeonato todo. Então, não dá. A gente precisa ter uma amostragem melhor e um pouco mais longa de jogos do Santos para falar se esse time virou a chave e vai bater de frente aí para conseguir ser campeão ou chegar até a final, ou não. Mas vamos partir para o próximo bloco aqui, o bloco do Palmeiras. Palmeiras que empatou com o Guarani e 1-1. Foram 28 finalizações e apenas um empate. Pra mim, assim, cara, é um volume absurdo. O Abel Ferreira, mesmo suspenso aí, mostrou que o time tem uma evolução ofensiva bacana, mas continua com o mesmo problema que a gente vem batendo aqui o campeonato inteiro. Cria, mas na hora de finalizar, uma dificuldade muito grande para finalizar. Por pouco, a gente não tem um confronto aí nas oitavas já, Corinthians e Palmeiras, por culpa do próprio Palmeiras. A minha pergunta pra você, Didico, Carlos Miguel, ele opera milagre ou pega no susto? Esse é o primeiro ponto. Pega no susto, pega dormindo, ele tá cochilando, a bola bate nele. Então, assim, eu analisando o jogo ainda não vejo, assim, o Carlos Miguel com tanta estabilidade ali no gol, com tanta segurança, assim, sabe? Aquele goleiro que você olha e fala, mano, vamos ficar despreocupado, se a gente fazer o nosso, eu sei que ele vai fazer o dele, né? Então, infelizmente, ele não tá assim. Ele opera alguns milagres, algumas coisas assim que você também não espera. Tem umas bolas que ia no gol que eu falava, rapaz, vai ser gol. E aí o bicho pegava. Mas, analisando ali o jogo, eu vou te falar, cara, principalmente no segundo tempo, cara. Parecia, pra você ter ideia, não sei se vocês assistiram, parecia aquele Palmeiras e Chelsea. Só que o Palmeiras era o Chelsea e o Guarani era o Palmeiras. Foi massa. Só que a bola não entrava. E 90% da chance perdida foi do Vitor Roque. Foi bola na trave, bola na mãe, bola no torcedor, mas a bola não entrava nem com o raio que o parta. Se não fosse o Flaco Lopes salvar a gente ali, essa classificação todinha assim ia ser diferente, hein? Outra coisa, Dico, a gente viu que o último jogo aí do Palmeiras no Campeonato Brasileiro foi um... E aí a gente vai entrar no mesmo mérito que a gente acabou de falar do Santos. Foi um jogo atípico, que a gente falou, o Palmeiras fez, acho que foi 5 gols. A gente falou, mano, os caras mostraram o repertório, mostraram que finaliza, mostraram que cria. E aí chega no jogo contra o Guarani, no final de semana, acontece totalmente o oposto. Você acha que isso tá acontecendo porque o Abel ele ainda não conseguiu achar o time ideal? Ou você já começa a pensar que talvez seja uma deficiência técnica do Abel de não conseguir colocar os caras pra jogar? Porque elenco o Palmeiras tem. Pra mim, hoje, o Palmeiras é o segundo melhor elenco do Brasil, tirando o do Flamengo. Só que eu não consigo ver esse time jogando, cara. Não consigo ver esse time com repertório de criar jogada. Às vezes, assim, um jogo ou outro, os caras parece que aprendem a jogar futebol e fazem coisa que fala, caramba, é o Pepe Guardiola, que é o Manchester City. E aí, no outro jogo, você fala, caramba, mano, o que tá acontecendo com esse time? O que você pensa sobre isso? Assim, né, acompanho, principalmente nesses anos aí de Abel Ferreira, né, bem de perto e do trabalho. Cara, o que eu tô percebendo, rapaziada, nesse Palmeiras, desde 24 pra cá, é assim,
a tática de jogo, ela não tá certa, ela não tá entrando. Você pode ver que muito das jogadas do Palmeiras, quando tá pressionado, ou é um time muito fechado, muito retrancado, é bola pro alto, é cruzamento, não tem uma elaboração de jogada. E quando o Palmeiras chega no empate, chega ali, você pode ver que foi uma jogada individual pela qualidade que o elenco tem. Você não está vendo um trabalho no dia a dia, um trabalho técnico para que tenha as jogadas, para você falar, puta, olha só que jogada trabalhada, né? Você vê o resultado do treino no jogo, você não vê isso. Então, quando você vê, tudo bem, tem jogo que encaixa, né, cara? Ontem só faltou a bola entrar. Se a bola entrasse, a gente já tá falando que, nossa, né, o time voou. Mas é isso, você pode pegar de novembro para cá o jogo contra o Flamengo. Cara, você não via uma jogada, você não via um trabalho de equipe. Você tem uma grande equipe, mas é como se você não estivesse sabendo usar ela nos momentos corretos, né? E você, Doug, o que você acha desse Palmeiras aí, mano? O que tá faltando pra esses caras conseguirem engrenar? Porque elenco tem. E a gente nem tá falando aqui, ainda tem áreas pra jogar e ainda tem Paulinho. E Paulinho ainda me incógnita, tá voltando vai voltar de lesão ainda. Mas como que o Abel não consegue colocar esse time pra jogar? Como que esse time, com tanto repertório, com tantos caras bons, não conseguem mostrar em campo a mesma qualidade que no papel tem? Cara, pegando um pouco aí do que o Diego falou, bem nos últimos anos aí do Palmeiras, você pegar o Abel, ele sempre jogava meio que no 4-3-3, né? Era Rony aberto de um lado, Dudu do outro, e ele sempre tinha esses caras ali na ponta rápido. Querendo ou não, ele perdeu esses caras. E aí ele era refém desse tipo de jogo. O Palmeiras saía muito rápido no contra-ataque, 2 ali pontas, e tinham sempre um centroavante ali para matar o jogo. Eu acho que assim, mesmo com as peças que ele tem, um cara para mim que ele utiliza errado. O Andreas não pode ser ali o segundo homem. O Andreas para mim tem que jogar como um 10. Todas as vezes que eu assisti o Andreas jogando na Premier League, onde quer que seja que o Andreas jogou, ele nunca foi um cara para fazer volância. O Andreas é cara que distribui jogo. Então assim, ele reclama. Eu acho que a entrada do Arias aí no time vai fazer bem. O Paulinho também, que eu acho que o Paulinho, apesar de estar. Acho que o Paulinho ficou para 10, mas o Paulinho joga um cara ali mais pelas beiradas também. Eu acho que isso tende a melhorar a forma de jogo, mas realmente, assim, com o que ele tem nas mãos, pô, dá para jogar muito, muito, muito melhor. A gente vê aí o São Paulo no Brasileiro fazendo milagre, o jogo contra o Grêmio mesmo, pô. Eu queria ver aquele São Paulo sempre, mas. Nossa, Tá sempre. Se difícil. desse pra jogar todo jogo, aquele São Paulo tava excelente. Pô, o Corinthians mesmo, a partida do Corinthians fez contra o próprio Bragantino. Foi uma partida legal no segundo tempo. Aí ontem a gente já pega o São Bernardo, por mais que era o time ali mesclado, mas é isso. Tem um momento que parece que os caras resolvem jogar e tá tudo muito lindo. Tem outros que, não sai jogada nenhuma. E realmente, eu concordo com o Diego, os últimos anos, Palmeiras, o próprio Rogério Ceni já dizia, né? Palmeiras vive de lançamento lá na frente, Flaco dá uma casquinha, força do Vitor Roque vai pra cima. Pô, e é um time que sempre jogou mais com a bola, toque. Então o Abel precisa fazer milagre aí, porque tá ruim pra ele. As pessoas já começam, eu conheço alguns torcedores do Palmeiras que já começam a colocar em xeque até a qualidade do Abel. Não a qualidade de ser um bom treinador ou não, mas a qualidade de ele não estar conseguindo fazer esse time colocar pra jogo, né? Mas é isso. Vamos lá, só recapitulando. Então, Palmeiras e Capivariano. Obrigação do Palmeiras ganhar. Concordam comigo? Sim. Bragantino e São Paulo. Pra mim, concordo com vocês, é o confronto mais equilibrado, por mais ainda que eu acho que o São Paulo talvez tenha mais dificuldade, é o confronto mais equilibrado, certo? Novo Horizontino e Santos. Pra mim, é o jogo mais imprevisível. A gente pode ter um Santos aí que jogou contra o Velo Clube, encaixou tudo e ganhar, como a gente pode ter um Santos aí que jogou contra a Macaca, por exemplo, contra a Ponte Preta e não conseguiu desenvolver. Certo? Estamos juntos aí, né? Portuguesa e Corinthians. Aqui não precisa nem falar. Corinthians favorito. Obrigação. Precisa ganhar. Vamos lembrar, empatou é pênalti, não tem prorrogação. Vocês acham aí que quem chega... numa possível pênalti, falando aí, quem vocês acham, qual o time dos 4 grandes que chega mais favorito aí pra conseguir ganhar nos pênaltis? Pô, nos pênaltis, o Corinthians. Hugo. Corinthians. Eu concordo com vocês. Eu acho que o Hugo desequilibra muito. O Hugo é um pegador de pênalti muito bom, velho. Mas é isso. Vou falar uma coisa pra vocês. Esse Paulistão aí começou morno, mas o mata-mata tá cheio de causa, hein? Santos tá vindo embalado, São Paulo tá consistente, Corinthians estratégico, Palmeiras
tá criando muito, tá finalizando pouco, essa é a nossa crítica aí, mas quem sabe aí, semana cheia, dá tempo do Abel corrigir. O Interior tá querendo aprontar com Capivariano e Novo Horizontino, e agora é o coração na boca. E se vai dar zebra, vocês acham que pode acontecer? A única zebra é o Capivariano, que eu particularmente não acho que é possível, cara. Acho que é o menos provável. Zebra seria o Capivariano mesmo. O resto dos times, querendo ou não, o Novo Horizontino é um time já conhecido, tudo, Bragantino. Portuguesa, pela fase, não, mas. Eu acho que se o Corinthians perde, eu acho que ela também. é campeão da Copa do Brasil, campeão da Perder pro Supercopa. Portuguesa. Perder pra Lusa, não dá, né? Eu também acho que pra mim a Portuguesa dois. também seria zebra. Portuguesa Sim. e Capivariano pra mim é zebra. O resto é tudo muito equilibrado. Se passar ou se não passar, não é nem motivo pra crise e também não é motivo pra alegria oba-oba. Mas eu acho que é isso, né? Então é isso, rapaziada. Comenta aqui embaixo qual é o palpite de vocês, quem vocês acham que passa, quem vocês acham que fica pelo meio do caminho. Não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e vamos acompanhar com a gente, que logo mais a gente solta quais são os jogos que a gente vai fazer a transmissão, hein? Fechou? Tamo junto e até a próxima.